noite para você, meu querido amigo, que está conosco aqui na TV Três Fronteiras. É muito bom receber você aqui conosco nesse programa. Esse não é simplesmente um programa, eu falei programa, mas é um projeto que visa alcançar você, sua família e tornar cada um de nós melhores cidadãos e melhores pessoas aqui na nossa comunidade. Cada semana temos recebido aqui pessoas especialistas que têm trazido temas fundamentais para a nossa vida. E nessa semana, eu não sei se você tem acompanhado aí os noticiários, nós temos falado muito sobre abuso sexual, que acabou gerando uma discussão religiosa, mas nosso tema aqui, apesar de ser um programa gravado na Igreja Adventista, não tem o cunho religioso. Nós vamos focar aqui no problema que é o abuso sexual infantil, a pedofilia, entre outras questões. E para isso, estamos recebendo a doutora Irani, delegada aqui da nossa cidade, e ela vai trabalhar esse assunto conosco, alguém que já tem desenvolvido esse tema, já tem trabalhado com esse assunto constantemente e sem dúvida vai trazer para cada um de nós muitas coisas boas. Boa noite, doutora Irani. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. É com muito prazer, né, que eu estou aqui agora, nesse momento, porque eu sinto que os órgãos de comunicação de massa têm uma responsabilidade muito grande em levar informações concretas, informações sérias, né, em um projeto que parte, né, da Igreja Adventista aqui de Nanuque, que é um projeto realmente respeitável. Então, o que nós vamos falar aqui hoje não são só devaneios nem fantasias, são dados concretos e recados que realmente para atingir lá no fundo as famílias, para que chegue até nossas crianças, nossos adolescentes. Muito obrigado, doutora Irani. E eu acabei de falar aqui um pouquinho sobre esse contexto que nós estamos vivendo a nível de Brasil, que aconteceu aqui bem pertinho da gente, né? Nós estamos na Nanuque, a divisa com o Espírito Santo, é um assunto que é o assunto do momento, que revoltou muita gente, trouxe muitas questões, comoveu algumas famílias, artistas falaram ali, oferecendo até ajuda para fortalecer e melhorar a vida daquela criança, mas acima de tudo, além de comover, além de revoltar muita gente, esse assunto levantou mais uma vez a discussão do abuso sexual contra menores. E eu já entro diretamente perguntando para a senhora, nós aqui na nossa cidade temos que nos preocupar, temos ainda que nos conscientizar em relação a esse problema, doutora Irani? Olha, com certeza sim. Eu trabalho na área, eu sou a delegada responsável, né, pela delegacia de atendimento a mulheres e vulneráveis. Envolve crianças e idosos. Então, assim, realmente, igual eu falei, a gente vai trabalhar com fatos. E fatos aqui de Nanuque e região aqui, onde a gente trabalha Serra dos Aimorés e Gabriel Passos, e também uma parte de Mairim, que é onde pertence a Nanuque. Temos que nos preocupar, sim, porque os casos que nos chegam já são casos alarmantes, já são casos consideráveis. E nós temos certeza, eu tenho certeza que tem muitos casos ainda que as meninas e meninos, tá? Porque não só meninas e meninos não levam ao conhecimento dos pais ou responsáveis, ou ao órgão do Conselho Tutelar, né? Que nós temos aqui na Nanuque hoje um órgão de Conselho Tutelar muito atuante, tem uma equipe muito atuante nisso aí. Então, assim, só que se não for noticiado de alguma forma, nem que seja de forma anônima, que é o Disque 100, o Disque 181, pelo 190, pelo 197, esses são os canais de atendimento onde que possa levar informação anônima. Então, se não levar ao conhecimento do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, ou nosso da Polícia Civil, nós não temos como ajudar. Então, assim, nós temos certeza, tem muitos casos que não são noticiados, porque os que já são noticiados até nós, eu tenho um inquérito em andamento, teve alguns indiciamentos esse ano, tivemos prisão. Então, assim, são casos realmente de se preocupar. Isso é muito importante e eu até, nesse caso que nós estamos discutindo agora a nível nacional, acabou expondo ali, né, doutora, a menina, acabou expondo o problema que eu imagino que não deveria ser exposto de tal forma como foi, nomes, local. E talvez, doutora Irani, algumas pessoas até
talvez esteja nos assistindo, tem medo de ligar, tem medo de expor o seu problema, né? Talvez por uma ameaça que está sofrendo ali do abusador. E eu vou dizer mais, isso aqui eu encaixo numa pergunta, logicamente. Eu percebo que muitas vezes não simplesmente o abusador é o problema, às vezes existe alguém da família que pode ser conivente. Isso tem acontecido em alguns casos que a senhora tem pegado, alguma avó, alguma mãe, porque muitas mães casam e o padrasto, por exemplo, é o abusador. Tem tido esse tipo de caso, essas conivências ali nesses processos? Olha, se não me engano, ano passado, porque eu cheguei, estava em andamento a investigação, e meu colega delegado, doutor Luiz Bernardo, fez uma operação em Gabriel Passos, em que uma menina, uma criança, ela estava sendo abusada por vários homens lá naquele distrito, inclusive por questões financeiras, que é muito mais complicado de se lidar, em que a mãe foi acusada de estar aliciando a menor para homens, né, em troca de dinheiro. Isso, assim, o que acontece? Nos leva a ter uma preocupação, porque a criança, ela já é vulnerável pela idade, pela inocência dela. Quando ela está inserida num meio mais pobre financeiramente e mais pobre culturalmente, onde as informações demoram a chegar ou não chegam da forma adequada, essas crianças, elas ficam à mercê, inclusive da própria família, muitas vezes de conivência da família, a conivência explícita. E há aqueles casos também, pastor, que tem a conivência tácita, aquela conivência tácita em que a mãe ou o responsável não manda, não dá ordem diretamente para a criança se prostituir, ou esse sentido, mas faz vistas grossas. Muitas vezes, por que faz vistas grossas? O abusador, o abusador infantil, eu falo por conhecimento de causa. De todo o tempo que eu já lidei com a situação, porque eu já tenho, vou completar 27 anos de serviço público, né, dos quais eu fui bombeira em Minas Gerais por 19 anos, bombeira militar, e a gente lida com todos os tipos de casos de violência, e então, assim, eu sempre fui inserida nas polícias, porque bombeiro em Minas, ele é militar. Então, sempre a gente teve acesso a todos os casos de polícia. Eu trabalhei muito tempo em Belo Horizonte como bombeira, é uma área onde acontece de tudo, uma região muito grande. E aí, em 2012, eu passei no concurso para delegado de polícia, porque era um sonho de exercer carreira jurídica, né? Eu gosto dessa questão da carreira jurídica. Não era sonho meu ser delegado de polícia, não. Fiz o concurso e, por acaso, passei, por acaso, eu entrei. E amo o que eu faço quando eu estou ajudando pessoas. Então, quando eu participo de uma palestra ajudando na questão da violência doméstica, na questão do abuso infantil, que eu estou alertando famílias, que eu estou abrindo os olhos das crianças e das famílias para que tomem cuidado dos seus filhos. Isso, para mim, isso me enche o coração de alegria, porque eu vejo que eu estou auxiliando a justiça, porque é a minha função como delegada de polícia. E está libertando também, né? Imagina uma criança sendo abusada, quanto que ela sofre psicologicamente, né, doutora Irani? Claro. Agora, e uma situação preocupante são os casos em que a criança, o que acontece? Aí fala, por que o pedófilo, né? Porque ele tem por que a pessoa procura as crianças para abuso sexual? Porque são vulneráveis mesmo, porque são inocentes, e as crianças, elas têm aquela pureza típica da infância mesmo, e o abusador, ele não está longe da criança. O que acontece? O perfil desses, eu falo todos os casos que eu já atuei até hoje. Eu trabalhei no extremo norte de Minas, onde tinha muitos casos, lá na região, depois de Montes Claros, eu trabalhei lá. Trabalhei também na região de Almenara, e estou aqui em Nanuque há mais de 2 anos. Então, todos os casos que eu peguei, pastor, nenhum deles, envolvendo abuso infantil, era de desconhecido. Normalmente são pessoas que estão ali no dia a dia da criança, é um parente que vai dormir na casa dos pais há algum tempo, é um amigo da família em que a criança vai, é um padrinho, é um tio, é o pastor,
é um padre que, infelizmente, eu tenho que falar isso, porque realmente Temos são que os falar casos isso, que a né? gente tem que noticiar. São professores de educação física, são instrutores de futebol, porque eles aproveitam aquele contato que ele tem com a criança e vai criando uma intimidade. Quando ele cria uma intimidade, vai criando aquela questão de aquela simpatia pela criança, fazendo a criança também se aproximar dele. E vai dando presentinhos, é o que eu falo, a família tem que ficar atento ao comportamento da criança. A criança, o comportamento dela fala por si. Então ela muda o comportamento. Com certeza muda, mas são às vezes mudanças sutis. Por que eu falo que muitos casos desses acontecem por abandono da família? Não é o abandono de tirar de casa, de ficar longe, não. É o abandono dentro de casa mesmo. A tendência é que os pais não conversem mais com seus filhos. Então, assim, isso é muito dramático. Os pais, os responsáveis de uma criança, têm que, desde o início, conversar com essa criança, para ter uma conversa aberta com a criança, explicando para ela, gente. Hoje, por mais dura que a família seja, a família conservadora, que não quer falar sobre sexo, isso não é falar sobre sexo, é falar sobre uma questão que vai causar um sofrimento, muitas vezes, muito difícil da criança lidar psicologicamente com isso. Por quê? Ela estava ali acreditando que aquela situação era uma situação normal. O que acontece ao abusador? Eu tive um caso aqui em Serra dos Aimorés, em que o avô, ele colocava na cabeça da neta que ele era namorado da neta. Que isso? Isso aqui perto de nós. E isso eu tenho certeza que está acontecendo e a gente não tem conhecimento de muitos casos. Inclusive diz que o abusador, ele é um próximo à família e ele começa ali, faz um carinho despretensioso. Gente, não existe carinho despretensioso quando não é pedido. Uma criança não deve aceitar carinho de homem ou de mulher que não seja a mãe dela, uma cuidadora dela. Eu costumava aterrorizar minhas meninas. Eu tenho 2 filhas, hoje eu tenho um neto, inclusive, tenho uma filha casada, mora em Belo Horizonte, e tem uma adolescente comigo. Desde pequena, elas eram aterrorizadas, justamente porque eu via isso aí, mas é um aterrorizar para o bem. Eu falava para elas, nenhum homem pode passar a mão em vocês. Nenhum homem, enquanto vocês são crianças. Aí, eu me lembro que a minha menina mais velha, ela falava assim comigo, mamãe, mas nem meu tio fulano? Eu falei, nem tio fulano. Por quê? Tio fulano já passou? Não. Nem meu avô Beltrano? Não, não pode. Por quê? Ela tinha aquele carinho especial por aqueles homens, né, que são da nossa família. Então, ela veio me perguntar, eu falei, já pegou em você, minha filha? Cheguei com todo dia. Não, mamãe, não pegou, não. Então, assim, isso de pequenininhas, porque elas foram crescendo nisso aí. Por quê? Seria muito incoerente da minha parte eu fechar as portas de casa, cuidar de filho dos outros e não cuidar dos meus dentro de casa. Exatamente. Então, eu fiquei realmente, elas não tive nenhum dissabor até hoje, foram criadas desse jeito, e é o jeito que eu falo para todas as mães, todos os próximos de criança, seja a mãe, seja uma avó, quem é responsável por criar uma criança, começa desde pequenininho. Quando a criança começar a falar, começa a ensinar para a criança o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Porque muitas crianças não são educadas desse jeito, nesse contexto, de explicar para elas o que é certo e o que é errado. Elas são abusadas diariamente, debaixo do nariz dos pais, e não sabem. Isso... Inclusive, muitos pais, tá? Tem pais que abusam das meninas. E tem pais... gente, é tanto caso, assim... A gente não vai dar tempo de falar nessa assustadores, né? hora. São assustadores, de pai que fala... foi eu que fiz, eu tenho que ser o primeiro a tocar. Gente, isso é falta de Deus. Isso é Satanás entrando nas famílias para destruir. Porque um pai que ele ajudou a fazer criar, aquele filho, aquela filha, e achar que ele tem o direito de ser o primeiro a tocar nela, porque ele é o pai. Quer dizer, inclusive, eu tenho um recado para as mulheres, que são, as mães que são... muitos dos casos, acontece com os pais de sangue também. Sim. Mas muitos casos, é muito grave a questão da mulher. Não estou dizendo aqui que as mulheres não vão ter esse comportamento. Sim. A partir de agora, de serem separadas dos pais biológicos da criança, assumir um outro relacionamento, levando outro homem para dentro de casa. O padrasto, né? Mas tem que tomar cuidado, tem que já colocar na cabeça desse padrasto, se você encostar nos meus filhos, eu vou chamar a polícia. Eu vou denunciar. Isso é muito comum, não é? Muito comum. O amor pelo companheiro, ou pela companheira, porque, independente do sexo, não pode ser maior do que a moral e o cuidado que tem que ter pela criança. Não pode ser maior. Então, tem que educar e tem que chegar para a criança
preparar a criança que está entrando ali. E outra coisa, muitos casos, pastor, o que acontece? A mulher, ela teve um relacionamento que gerou um filho e não teve contato com o pai da criança. Aí ela assume desde muito cedo, a criança muito novinha, um outro relacionamento. E ela quer que aquela criança seja criada como filho por esse outro companheiro dela. Mas o que ela tem que pôr na cabeça? A criança, se ela colocar na cabeça da criança que ele é pai dela, a criança vai acreditar que é. Mas a pessoa tem certeza que não é. Não é. Então, o olhar daquela pessoa sobre aquela criança vai ser diferente. Então, assim, é bonito criar como filho, sim, mas coloque na cabeça da criança, ele não pode tocar em você, ele não é o seu pai de sangue. Então, assim, porque até os pais de sangue a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, tem mesmo. Tem casos, né? Tem. Então, assim, a gente trabalha com fatos. Para você ter uma ideia, é alarmante no Brasil. Eu não gosto de trabalhar com estatística, não. Eu falo que eu trabalho com fatos que eu sei contar que são verdades. Mas as estatísticas nos mostram que, atualmente no Brasil, 320 crianças são abusadas diariamente. Eu vi a cada 2 horas, eu vi agora essa semana, sim, a cada 2 horas tem um número aí, sim, também. Então é o seguinte, e isso são os casos que são noticiados. E os casos velados? Os casos ficam dentro de casa escondidos, que a criança sofre, gente. Tem crianças que despertam em palestra de conselho tutelar nas escolas. Isso teve um caso ano passado mesmo, que criança despertou, que ela estava sendo abusada por conta de uma palestra na escola. Aí ela foi e contou para a diretora levou o conselho tutelar, levou até nós investigamos e realmente indiciamos o autor. Isso aqui, doutora, aconteceu essa semana. Nós tivemos uma palestra, a Igreja Adventista, ela realizou uma palestra a nível estadual, né? E houve um caso, uma mulher, agora especificamente do abuso sexual contra a mulher, esses abusos. Adulto, né? E a mulher falou assim, e esse homem era da igreja, e ela falou assim, ela procurou o seu pastor e falou assim, eu estou sendo abusada dentro de casa. Foi até um assunto que a gente trabalhou um pouquinho com a doutora Aline, mas é curioso, é bom ressaltarmos aqui, eu quero ressaltar para você que está me assistindo, igual a doutora Irania falou aqui, nós temos muitos casos, e eu quero alertar você que está me assistindo, são pessoas que muitas vezes são pessoas da nossa confiança. Sim. Padre, e você fala assim, você está falando que é padre, mas não, um pastor, um líder de igreja, um amigo. Mas eu vou dizer para você, se você não denunciar, se você for conivente, você está cometendo não simplesmente um erro, mas você está cometendo um pecado contra a sua criança e contra o próprio Deus, não é? Não, inclusive, a mãe ou o responsável legal, que é conivente com a situação de não denunciar, de saber do caso e não denunciar, ela também é indiciada por estupro por omissão. Exatamente. E eu já indiciei, e por quê? Porque a mãe, um caso que aconteceu em Almenara, estou falando assim porque são as regiões que eu trabalhei, não foi aqui, não vou... Então, o que acontece? O companheiro dela abusava de todas as filhas dela, só não abusava da filha que ela tinha com ele. Ele tinha uma filha com ela. A única filha que ele não, a única filha da mulher que ele não abusava era da filha que era de sangue dele. Todas as outras abusavam e contavam para a mãe. Inclusive, já tinham ido à delegacia em tempos que eu não trabalhava lá ainda e já tinham denunciado, a menina já tinha, a mãe fez a menina desmentir. Aliás, fez mentir, né? Contando. Aí a menina, quando uma delas ficou maior, ela saiu de casa, aí ela teve coragem de nos procurar. Quando nos procurou, ela trouxe fatos e não teve como. Ouvimos todas as crianças, o abusador dava celular, fazia tudo. O que ele aproveitava? A mulher saía para trabalhar, ele ficava em casa. Quando ele queria abusar de uma menina, ele mandava a outra sair para fazer uma compra de alguma coisa no mercadinho. Que isso? E ficava com a outra em casa. Então, assim, e nisso as crianças contavam com riqueza de detalhes e choravam. Então, assim, é muito triste de ver isso. A mãe sabia. Ela sabia, foi conivente para não perder. E sabe onde é que ele foi buscar a mulher? Na igreja. Ele foi encontrar com a mulher na igreja porque ele queria a filha dela, que era novinha, essa que cresceu, que ele tentou abusar, mas como ela era mais velha, ela se defendia. As outras filhas dela mais novas, todas foram abusadas. A mais velha, ela se defendeu. Ela se defendia dele o tempo todo. Então, ela levou o caso para a polícia 2 vezes. Uma vez, a própria mãe falou, não, ela estava mentindo, aí ameaçou a menina, e a menina foi e mentiu, falando que não era verdade o caso dos abusos. Quando ela saiu de casa, ela fez 18 anos, ela saiu de casa, ela tomou coragem
e foi nos procurar. E foi com detalhes. Aí, quando conversando com as outras crianças que estavam dentro de casa, todas as meninas haviam sido vítimas de abuso às menores. Somente a filha dele, uma filha que ele tinha de 6 anos de idade, com essa mulher que não tinha sido abusada. Então, é o seguinte, a mãe foi conivente. Ela permitiu com o comportamento dela de não acreditar na filha, ou de acreditar, mas não querer que o moço saísse de casa, que isso acontece. Muitas vezes a mulher ela prefere o companheiro acreditar nas filhas. E é claro que o abusador, ele não é uma pessoa medonha para a criança, não é. É aquela pessoa que tem aquele comportamento tido como normal. Só que ele exerce uma vigilância maior. A mãe tem que tomar cuidado. Aquele pai que tem um ciúme exagerado, porque o cuidado é diferente do ciúme exagerado de pai com uma filha. Ah, mas você não pode namorar com ninguém, só determinar a idade para a criança, para a pessoa namorar, adolescente namorar. Isso tem que ser mais conversado, tem que ver até onde isso é o cuidado do pai ou é um ciúme de homem. Porque, infelizmente, isso acontece. Então, as mães têm que tomar cuidado, as meninas, os meninos, tomem cuidado, não existe passada de mão, dar tapa em bumbum, passar, encostar no seio da menininha ali, falar, foi despretensioso. Não é. Então, a pessoa sabe quando é uma questão libidinosa. Porque quando é que é um estupro de vulnerável? Qualquer ação que um homem ou mulher fizer com uma criança, uma adolescente, a criança que eu falo assim, até o estupro de vulnerável é até 14 anos. Uhum. Né? Então, assim, tem homem que chega, mas eu não sabia que ela tinha 12 anos. Como que não sabe que uma pessoa tem 12 anos? Não sabia que ela tinha 13 anos. E começa a namorar. É isso que também é outra situação de abuso infantil também. A lei é clara. Ter relacionamento sexual com menor de 14 anos é estupro. Independente se a menina abriu as pernas para o homem, se a menina chorou para o homem, fez tudo. É estupro de vulnerável. Isso é importante ressaltar, porque eu já vi muito caso, mas ela me seduziu, ela me forçou. Sim, tem isso, mas ele tem que saber da lei. Tem que saber que menor de 14 anos, em qualquer hipótese, tanto menino quanto menina, se tiver relacionamento com menor de 14 anos e chegar ao nosso conhecimento, ao conhecimento do Conselho Tutelar, vai ser investigado e vai ser indiciado por estupro de vulnerável, porque a lei ela é clara. Menor de 14 anos é crime em qualquer situação. Então, assim, às vezes o menino quer, o homem, ele quer fazer a gente acreditar que ele achou que ela tivesse 12 anos. Gente, é muito difícil você... Tem meninas que são grandes mesmo, tem casos que a menina mentiu a idade mesmo, a pessoa não conhecia, foi a primeira vez que viu a menina numa festa, num local, numa exposição, numa coisa assim. Há casos que a gente vai analisar concretamente. Mas, numa cidade onde todo mundo, assim, uma cidade pequena... Onde todos praticamente se conhecem. Sim, e muitas vezes aí começa a namorar, e está começando, e daqui a pouco tem um relacionamento sexual, daqui a pouco chama para morar junto, a pessoa tem menos de 14 anos, isso é claramente, porque assim, a lei pode até mudar, pode até diminuir essa idade com o avanço do tempo, mas até hoje não diminuiu. Então, se não diminuiu, não cabe a nós interpretar o contrário. Isso a gente tem que relevar. Eu só quero ressaltar para você que está me assistindo, nós temos pouco tempo e aí já é um assunto que precisamos explorar, mas a doutora Irani falou dos locais de denúncia, esses números estarão aqui, para quem assiste pelo YouTube, esse número já estará aí disponível para você guardar esse número e para que nós possamos amplificar a conscientização da população em relação a esse assunto, porque esse é um assunto sério que envolve vidas e poderíamos trazer aqui psicólogos para tratar desse assunto sobre o impacto social, intelectual na vida desses meninos, né? Imagina essa menina agora, né, que foi estuprada ali, e eu assisti um vídeo, doutor Irani, que o rapaz, não sei se é verídico esse vídeo, porque eu recebi no meu WhatsApp, mas o rapaz que foi aquele responsável e que está foragido, ele foi preso aqui na nossa região, em Betim, e ele falou assim, tá bom, eu estou me entregando, mas eu também quero que investigue fulano e ciclano. Você imagina a situação dessa menina? Realmente, e isso é uma questão assim, de se verificar qual que era a situação dessa menina, porque realmente o caso só foi à tona quando foi publicizado com a questão da gravidez. Talvez se não tivesse tido essa gravidez, ninguém ia ficar sabendo por um bom tempo. Exatamente. Aí, quer dizer, a menina estava vindo desde 6 anos de idade, pelos parentes próximos dela dentro de casa. E aí, inclusive, esse tio que ele falou que ele que chamou a polícia para ele, mas realmente é porque ele via que a situação dele não estava boa, não. Não tinha saída. Não tinha saída. Então, é o seguinte, já era um cara ex-presidiário.
Então, mas a Polícia Civil do Espírito Santo está trabalhando muito no caso e vai realmente fazer uma investigação apurada, vai apurar todos os fatos e todos os envolvidos serão devidamente indiciados. E acontece o seguinte, a criança, tanto é que eu tive informação que ela falou que ela negava estupro, porque para ela, porque muitas crianças pensam que estupro é pegar, jogar no chão, bater e tudo, e fazer o sexo forçado. Não é isso. Porque o abusador infantil, o perfil dele é que ele seja próximo à criança, ele vai com carinho, ele é um vendedor de alguma coisa que passa todo dia na porta da casa da criança, vai vendo aquela criança ali, daqui a pouco começa a dar alguma coisa, igual eu falo, a mãe, o responsável pela criança, tem que observar até uma bala que a criança chega em casa. Querer saber, educar a criança, educar no sentido de falar, não receba nada de estranhos, ou nem de ninguém próximo. E começa a saber por que está recebendo aquele presentinho, aquela bala, aquele chocolate. Daqui a pouco chega com um celular, e a mãe não pergunta de onde tirou o celular, ou se pergunta se a criança fala, eu achei, a mãe acredita. Sabe? Então, assim, tem que chegar, principalmente meninas. Eu vi um caso na televisão, também me chocou essa semana, e agora muitos casos vão sair. Quando chega um caso assim que é noticiado, muitas crianças que estão sendo abusadas, ou as famílias que estão sendo omissas, vão noticiar. Vão aparecer muitos casos, ainda só presta atenção para o senhor ver. Já começou a sair vários casos pelo país afora. Um deles foi preso um senhor, um idoso já, acho que tinha mais de 60 anos, foi preso aliciando menininhas. E a Câmara pegou ele, pegando menininhas de 9 anos, levando para um local ermo. Então, assim, e ele já estava ali dando presentinho para a criança, dando dinheiro. Gente, R$2, R$3. Isso é assim, a gente vê como nossas crianças estão carentes e vulneráveis. Por isso, a pobreza não pode ser motivo da criança aceitar coisas de presentinhos de abusadores. Então, a família tem que entrar na história da criança, tem que conversar, e principalmente na idade que vai até os 10, porque normalmente... Você está formando, né? Sim. Está formando assim, até os 10 anos de idade, porque depois ali, hoje em dia, graças a Deus, com tanta informação, as escolas estão dando educação sexual nas escolas, então a partir de 10 anos de idade, a criança já fica mais informada. Isso é importante. E é curioso, doutora Anine, eu fico aqui olhando o tempo, cada momento, eu sei que esse é um assunto que nós temos que explorar, nós temos que falar. A senhora falou no início, e isso aqui eu acho que é importante nós frisarmos, da importância do pai e da mãe de estar próximo dos seus filhos, de averiguar os seus filhos, de conhecer os seus filhos. Nós tivemos um programa desse em Almenara, onde a senhora trabalhou, e o doutor, esqueci o nome dele, juiz ali de direito, responsável por essa área, ele falando, eu tenho uma filha pequena, eu falo com ela todo dia, eu observo e peço para a mãe para conferir as partes íntimas. Ele falando isso pode ser até grotesco para uma família mais tradicional, mas isso deve acontecer. A mãe, ela deve conhecer o corpo da filha completamente para ver se tem alguma disfunção, se tem alguma situação que está fora do normal. Sim, isso realmente é muito importante, e o acompanhamento diário, porque a família é a grande formação da criança. A criança, antes dela que ela vá para a escola, porque hoje em dia as crianças vão para a escola muito mais cedo, né? Porque a questão é que muitas mães trabalham fora. Então, assim, já é um fato da mãe estar conversando com a criança o tempo todo, porque ela já está saindo de casa, já está tendo contato com outras pessoas, outras crianças mais velhas, porque mesmo na escola infantil, onde a criança tem 4 anos, ela tem contato com menino de 7, 8, de outros anos, e tem que realmente ter esse cuidado diariamente com as crianças, conversar mesmo. Porque eu fiz isso com minhas filhas e, graças a Deus, eu tive resultado. Sou mãe de 2 meninas. E meu neto, eu vou conversar com ele do mesmo jeito. Ele está novinho ainda, mas assim, porque nós somos responsáveis. Muitas coisas acontecem por omissão dos pais, tá? Me desculpem, essa é uma acusação muito séria, mas eu faço assim, sem medo de errar. Muitas vezes os pais ou responsáveis são omissos de achar que a criança por si só vai se desenvolvendo. E o que acontece, pastor? Muitas vezes os pais falam assim, eu não tive ninguém para me educar, mas antigamente não tinha muito abusador assim não, que ficava ali soltando, porque assim, não tinha mais respeito pelas famílias. As crianças eram mais cuidadas em casa, a gente tinha prazer teve muitos casos também antigamente, mas hoje está muito mais, eu penso o seguinte, olha, o Satanás está solto. A grande falta disso, eu sou cristã,
né? Eu sou católica, mas eu sei que isso, muitas vezes, a família onde tem Deus, assim, mas é um padre... Não, ele é padre quando ele está consagrado lá no altar. O pastor também, ele se consagra para começar a ungir. Fora disso, ele é um homem normal. E ele é um homem normal que, se ele não se cuidar o tempo todo, ele vai ser tentado por Satanás. E vai ser usado, né? Vai ser usado. Inimigo. Inclusive, assim, quanto mais conhece a palavra, mais vai ser tentado. É aí que ele tem que se benzer o tempo todo, se orar, se fortalecer com Deus, se ungir, para que não caia em tentação. Porque se orar fervorosamente o Pai Nosso, que é a oração mais poderosa de todo cristão é o Pai Nosso. Quem ora o Pai Nosso com muito fervor, não cai em tentação nenhuma, não? Exatamente. Então, assim, e onde Deus sai, Satanás entra, o mal entra. Então, assim, as famílias... mas eu vou à igreja. E a igreja não é sinal de que você está com Deus o tempo todo, não. Deus é uma intimidade 24 horas por dia. Um contato, né? Oração, leitura da Bíblia. Sim, a leitura da Bíblia, é educação, é ali mostrar para a criança o temor a Deus, o respeito ao próximo, o respeito ao próprio corpo. Eu acho o seguinte, a bandeira feminista, ela assim, defende que a mulher é dona do próprio corpo, que pode vestir o que quiser. Meu Deus, mas nós somos... Se meu corpo é templo onde habita Deus, eu tenho que provar isso para minha família, mostrar para minha filha, para o meu filho, que tem coisas que tudo pode, está lá em Coríntios, mas nem tudo me convém. Se convém. Se eu posso vestir uma roupa curta, mas não me convém sair por aí mostrando meu corpo, eu não precisa disso. O que não é motivo para um homem passar a mão. Exatamente. Não é motivo. Mas as tentações de Satanás fica solta. É o então, contexto. Assim, sim, é um contexto todo. Eu não estou aqui criticando quem é que quer sair com roupa curta, não. A pessoa sai com a roupa que achar que deve. Mas eu penso o seguinte, Satanás está solto, se benze todo dia meninas e meninos, os pais também se cuidam, colocam uma roupa mais adequada. Por quê? O que não é visto não é desejado. Exatamente. E, doutora, eu vou ter que terminar aqui, mas eu creio que a gente conseguiu fazer aquilo que é o intuito desse programa, que é despertar esse assunto na mente das famílias, das pessoas, das crianças, dos pais, tá certo? Vamos tomar cuidado. Ô pastor, e só para frisar, não tenham medo de denunciar. Não tenham medo. Polícia Militar, 190, Polícia Civil, 197, 180, que é o telefone, o 100, o Disque 100, Disque 181, são todos telefones que a pessoa pode ligar e fazer a denúncia. O Conselho Tutelar, gente, é só bater na porta do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai tomar providência e vai chegar até nós de alguma forma e nós vamos investigar, tá bom? É isso. E para terminarmos, eu quero falar para você que está aqui comigo, só um texto bíblico, como sempre. Ensina a criança no caminho que deve andar. Na verdade, esse é um texto bíblico. É responsabilidade sua, a sua criança. E Deus te deu essa responsabilidade de educá-la, de ensiná-la. E eu vou acrescentar, de protegê-la. Certo? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, com um tema que precisa ser explorado, abordado, em todos os contextos, Pai, da nossa sociedade. Que o Senhor nos ajude a conseguir conscientizar ainda mais pessoas. E que o Senhor, de alguma forma, possa despertar naquelas famílias que têm esse problema, que leve esse problema aos tribunais, a quem pode resolver, para que a vida das nossas crianças, dos nossos vulneráveis, possam ser preservadas. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa cidade, abençoe também a doutora Irani, como toda a sua equipe, dando a eles sabedoria, firmeza e coragem, para combater os problemas que assolam a nossa comunidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você. Foi muito bom estarmos juntos. Nos encontramos na próxima sexta.